Oi, meu nome é Carlos. Hoje eu quero falar com vocês um assunto sobre a morte. Nós, como os cristãos, católicos, apostólicos, humanos, não deveríamos temer a morte, pois, como São Francisco diz, ela não é uma inimiga, mas sim uma irmã. E como Santo Agostinho diz também, a morte é uma doença que contraímos desde o primeiro dia que nascemos. A ideia de se viver no mundo, vivendo uma vida, por assim dizer, boa, nos pecados, nas orgias e bebedeiras, nas coisas que dizem que nos trazem prazer. Nos trazem, não vamos negar. Mas o fato é, depois de conquistar tudo o que temos, nos sentimos vivos? Santo Agostinho, ele tinha tudo o que ele queria. Ele era um homem bom, tinha um dinheiro, vivia em bebedeiras, orgias, tudo o que ele queria. Mas pensamos assim, o que lhe fez pensar em seguir uma religião onde os seus morriam decapitados, morriam esfolados, crucificados, e o seu mestre, o maiorzão, morreu numa cruz? E é isso que vamos refletir hoje. Quero ler para vocês aqui João capítulo 11, do versículo 22 ao 26, e depois o versículo 43. Mas ainda agora, eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Marta disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Agora, o 43. Dizendo isso, gritou bem forte, Lázaro, saia para fora. Na época do Coliseu, quando eles vinham matar os cristãos, eles não viam nenhum cristão chorando. Eles só viam cristãos rindo e alegres por morrer. Um dos motivos era esse. E Jesus disse, quem acredita em mim terá vida eterna, mesmo que morra. Nós devemos ter esse pensamento. A morte não é uma maldição, mas sim uma bênção. A morte só se torna uma maldição para aqueles que vivem um mundo. Mas aqueles que vivem em Cristo, morreram já por esse mundo, não terão de que morrer depois daqui, mas sim encontrarão sua vida eterna. Esses dias eu vi um testemunho de uma senhora que estava a morrer, deram a oração dos enfermos para ela. Ela não estava nem triste, ela estava alegre, porque ela via o céu se abrindo para ela, porque ela viveu a cristandade aqui, ela viveu a vida católica aqui, ela comungou, ela rezou, ela passou por dificuldades, claro, todo mundo passa, até o rico passa, mas este não é o fato. O fato é de que se morrermos para este mundo, nós encontraremos a vida eterna no próximo. Nós encontraremos a paz que nós quiseremos, nós encontraremos finalmente o prazer que nos agrade. Muitas vezes a gente vê ricos, pessoas de bem, pessoas que finalmente encontraram os seus sonhos, terem carros, bebedeiras, mulheres, mas não estão felizes. Elas não encontraram a Cristo, elas só encontraram o mundo. Elas vivem nesse mundo e, infelizmente, pois estão vivas nesse, morrerão no próximo. O católico que morreu neste mundo não tem a nada a perder, porque no próximo encontrará a vida. O que já está morto não morre, mas sim encontrará a sua vida. Isso é um pensamento que devemos ter. O que está morto não morre mais, mas sim encontra a vida. No livro de Santa Faustina nós vemos um trecho aqui. Da misericórdia seja o refúgio, o abrigo para todas as almas, e especialmente para os pecadores. Devemos entender que a igreja,
O lugar que devemos encontrar a nossa vida não é um lugar onde devemos exaltar as pessoas, mas sim humilhá-las, porque não é um lugar onde devemos encontrar alegria, mas sim um hospital para onde todos os pecadores vão, para onde todos os debilitados, refugiados estão indo, porque é lá onde eles encontrarão a verdadeira vida. Não é um lugar de exaltação, porque só não é um lugar de exaltação, é um lugar onde os pecadores vão para encontrar a sua vida. É um lugar onde eles encontram verdadeiramente o caminho para a sua salvação. É lá onde eles comungam e comem do corpo e o sangue verdadeiro de Cristo. É lá onde eles encontram a sua vida verdadeira. E eu quero deixar um último pensamento aqui para vocês, pois o meu tempo está acabando. Temeis a morte como se fosse um fardo a ser carregado. Mas vos digo, aqueles que estão em Cristo não estão vivos, mas morreram para si mesmos. E por conta disso, quando seus olhos estão fadigados e tal dia chegar, estão sorrindo, pois sabem que finalmente encontrarão descanso e a vida. A morte não é inimiga, mas sim uma irmã, que São Francisco nos diz, que espera para dizer: chegou a hora de voltar e encontrar o Pai que tanto adoramos em vida, ou em melhor, em morte. Na morte encontraremos o Pai que tanto adoramos em vida, ou melhor, em morte. Morrendo que se vive para encontrar a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Vá com Deus e que Virgem Maria te proteja.